Então, Nihria Meller. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, gente. Semana passada não teve a nossa aula, mas foi complementado com a aula com o Rabino. Teve para os homens e para as mulheres. Eu sei que para as mulheres ainda ficou um pouquinho vago o tema. A gente vai tirar isso. E aí eu me penalizo e peço perdão para vocês. Na próxima eu participo, tá? Eu queria deixar vocês mais à vontade, mas eu acho que eu tenho bastante coisa a contribuir também. Por quê? Porque não é todo mundo que entende o Rabino e consegue fazer essa ponte entre vocês, os Bnei Noach, e os rabinos. E eu já consigo. Por quê? Porque já estou no meio. Então, assim, eu consigo entender o que vocês precisam e querem entender, só que não conseguem expressar através de perguntas ou se fazerem entender para os rabinos. Estou vendo de novo com o Rabino Shimon Brand, para ele também fazer uma aula para nós, delicinha, para todos juntos aí. Não vou conseguir fazer um musicado, mas também é uma... Para os homens e para as mulheres. juntos, misto. E um rabino fantástico, falando com ele. Só que eu vou falar para vocês, eles são muito atarefados. Muito, muito, muito. O Rabino Yaakov já está me devendo outra aula faz tempo. Ele assim, Gabriel, eu mal consigo gravar vídeo para a plataforma Bnei Noach, que ele é o responsável. E aí ele tem 15 filhos e Alguns netos já. alguns netos, tem 15 filhos, tá, gente? Não estou exagerando, não. 15 filhos. Tem a yeshiva, tem a sinagoga, tem, enfim. Então, e a gente reclama de falta de tempo. Mas, enfim. Deixa eu começar, então, com a história do Rebbe. Um pouquinho que eu escutei hoje de um show do Rabino que eu achei fantástico, que eu me emocionei. O Rebbe, mesmo com 90 anos de idade, ficava 8 horas todos os dias em pé, entregando o dólar e recebendo as pessoas. Milhões de pessoas passaram pelaquela fila. E ele só parava sexta-feira à noite e o Shabat. Depois da semana, mas lógico, ele parava às 5 horas para tomar um café da tarde com a esposa, ou seja, ele tinha um horário, ele ficava uma hora, depois ele voltava a fazer as rezas e não dormia. Não dormia. No máximo 2 horas por noite, olha lá. O assessor dele, que estava diretamente com ele, vivia colocando um prato de comida para ele na, na porta, assim, e chamava ele, e às vezes virava aquele prato, ele só entregava 2 dias depois, quando entregava. Então, ele não se alimentava. A gente sabe que ele se alimentava de outras coisas. Assim como Moisés ficou 40 dias se alimentando de Torá, o Rebbe fazia isso. E ele, de vez em quando, ele precisava fazer alguma coisa, mas ele voltava sempre para fazer a entrega do dólar. E uma vez ele pegou e designou um rabino para fazer a mesma coisa em outro local. E o rabino falou, poxa, Rebbe, mas se eu for fazer isso, que tempo que eu tenho para estudar? Qual é o meu tempo que eu tenho para estudar? E o Rebbe falou que não há nada mais precioso do que atender as pessoas. Então, assim, maior do que qualquer coisa é levar essa bondade para as pessoas. Na verdade, a pergunta que a pessoa pode fazer complementa, né? Vai ser uma forma de expressar o estudo, não deixar só para ele, não ser dono dos Exatamente. livros. Então, assim, é muito importante. E aí perguntaram para ele outra vez, como é que ele consegue? Como é que ele não cansa? Ele olhou para a pessoa que perguntou para ele e falou assim, você cansaria de contar diamantes? A pessoa ficou sem resposta. Então, cada pessoa que entregava o dólar para o Rebbe tratava como diamante. Por isso que ele ficava lá todo dia tirando o Shabat. Mas, enfim, vamos lá, vamos voltar à nossa aula. Vocês lembram da última... A gente fez uma abordagem para entrar num tema muito bacana.
muito legal, que vai explicar a parte da Avodazará, da parte da idolatria. A gente, na última aula, falou sobre exatamente o que seria a parte filosófica do misticismo verdadeiro e o misticismo laico. E que tudo fora do verdadeiro acabava em culto. Vocês lembram disso? A gente exatamente terminou nessa parte do culto. E agora a gente vai ver o que é um culto. Qual é o objetivo dele e para que serve ele? E como isso não existe na literatura judaica, não existe no judaísmo. O rabino aqui, ele diz o seguinte: eu definiria, aspas, entre aspas, culto, como toda forma de fé ou crença que tem base num compromisso sem fundamento. Uma crença cega, um pulo cego da fé. Sem dúvida, o crente pode ser completamente sincero. Pode ser sincero, verdadeiro, leal, pode ser. As doutrinas ou ensinamentos adotados podem parecer totalmente nobres. Os objetivos podem parecer idealistas e recomendáveis. Mas, não obstante, se o compromisso for baseado em sentimentos e emoções puramente pessoais, se carecer de qualquer fundamento racional ou filosóficos, então não nos resta outra escolha senão condená-lo como culto. Ou seja, se a fé, a crença é baseada em fé cega, em hipóteses, coisas sem respostas, afirmações sem respostas, nada mais é do que culto. E aqui o rabino deixa bem claro: afaste-se delas. Por quê? Porque a nossa diferença não é que a gente crê em Deus. Muita gente crê em Deus. Qual é a nossa diferença? A gente não acredita em Deus. Qual é o nosso sentimento? Nós sabemos. Essa é a diferença. Nós conhecemos. Pronto. Então, se eu falar uma coisa para a Dag, e ela perguntar: Gabriel, tem certeza? Eu tenho e posso provar. Porque eu não preciso crer. Eu não preciso acreditar. Eu sei. Eu sei. E daí, mas eu tenho fé. Que se lasque a fé. Fé só, olha o que a fé fez com o nosso país, com o Brasil. Olha o que tinha, desculpem a expressão, mas a gente usa muito aqui no Sul, a Dag vai se identificar muito com isso. A Thay agora também, porque está aqui. Mas tinha sempre meia dúzia de boca mole nos quartéis, ficaram lá 2 meses, porque acreditavam, tinham fé nas Forças Armadas. Nada mais é do que culto. Eles cultuaram as Forças Armadas, porque vão salvar o Brasil. Opa, espera aí. Nada mais triste do que a nossa pátria, do que o Brasil, era governado por conservadores, cristãos, tementes a Deus. Ué, o Brasil não é um país cristão? Como é que vota? Como é que elege uma pessoa que é totalmente contrária à fé, sabe? Então, assim, por quê? Porque não basta acreditar. Precisa saber, essa é a diferença, lembram? Eu sempre trago isso, porque isso é
isso é energizante. A tradução para fé em hebraico, mal e porcamente, é emuná. Mas emuná, efetivamente, não tem nada a ver com fé. É exercitar, praticar. Porque nós sabemos, porque nós praticamos e exercitamos aquilo que a gente estuda. E repetidamente. Gente, eu estou lendo pela 10ª vez, nos últimos 10 anos, a Torá. Então, são 10 níveis que eu estou chegando. Porque há 10 anos eu estudo a Torá. Todo ano, todo ano, todo ano, todo ano, as mesmas porções, as mesmas parashut. E aí vem shiurim, ou seja, palestras diferentes, com visões diferentes, racídicas, visões mais tradicionais, visões cabalísticas, visões mais literais, mais filosóficas. Poxa, então isso me leva a conhecer, a saber. Você crê? Eu não preciso. Eu não preciso de nada para manter aquilo que eu sei. Está muito alicerçado, muito. Bom, isso foi uma frase, tá? Foi um parágrafo. Tudo isso que eu falei agora, um parágrafo desse livro. Esta definição, culto, aplica-se a qualquer tipo de sistema teológico ou filosófico que esteja carregado de consequências práticas, ou seja, que obrigue seus seguidores a adotar estilos e práticas diferentes. Deixa eu trazer um pouquinho para a filosofia e para a psicologia. Vocês lembram que a gente juntou já isso, já fizemos uma salada de fruta muito gostosa aqui, que deu um blend muito legal, blend mistura, e, enfim, e de novo a gente traz filosofia. Lá, o pai da filosofia, o Sócrates, ele já queria descrever as razões e as emoções do ser humano há 2.300, 2.400 anos atrás. Eles queriam... estava na Torá, está tudo escrito na Torá. E aí, depois dele, evoluiu. Aí chegou Aristóteles. Uau! Aristóteles. Aristóteles, o conselheiro de quem? Alexandre o Grande. Existem escritos de que o próprio Aristóteles veio a se converter ao judaísmo. De tamanho as perguntas que ele explanava. E ele viveu numa época onde tinha gigantes. Gigantes. Mas, bom, enfim, então vamos um pouquinho mais para frente, até chegar a coisas mais atuais, como o século XIX, como Augusto Comte, que também tentou trazer na sociologia, mostrar como a sociedade primitiva se desenvolveu e tal. Poxa, a sociedade nunca seria primitiva se a Torá estivesse pautada, não, jamais, jamais. Vocês imaginam, se esse tempo todo para cá a Torá regesse o mundo, nós tivéssemos o rei Mashiach e todos estivessem guardando as leis da Torá. Que mundo espetacular que viveríamos! Justiça, igualdade, tudo de maravilhoso. Na verdade, revelado, que é o que nós estamos tentando fazer aqui. Então, eu estou pegando um pouquinho de cada coisa e colocando aquele pouquinho naquela coisa certa. Ou seja, revelando o que está um pouquinho obscuro para a gente ainda. Vamos lá, menos, não eu, né? Estou tentando passar o que eu estou estudando e que para mim já tem um pouco de revelação. Enfim. Então, só para concluir ali da parte da psicologia, que fala muito sobre o id, o superego, o id, o ego, o superego. Freud, né? Oi?
Freud, né? Isso aí é a parte da psicologia, vem mais nessa parte freudiana, mas estão tudo interligado, né, com a filosofia. E, enfim, é lógico que quem estudou um pouquinho de psicologia conhece sobre o complexo de Édipo. Enfim, que é aquela aberração do filho, o filho se apaixonar pela figura materna e tal, enfim, que é um choque para a sociedade, que, enfim, eu não vou entrar nisso agora, porque não tem muito, mas eu quero trazer para vocês que isso é uma coisa que a Torá já mostra que não faz bem à alma, contamina, te afasta de Deus. Então tem todo esse... Tem a ver com a paraxá dessa semana, né? Eu estou tentando, né, já preparar vocês para o shiur de sábado. Enfim, para determinar que se situaria nessa, quem se situaria nessa categoria, podemos simplesmente perguntar. Vamos à pergunta: por que segue ou aceita a sua crença? Isso é uma coisa que a gente pode perguntar para as pessoas ou imaginar o que passa na cabeça delas, porque a gente já teve naquele lado lá. Uns mais, outros menos. Caso a resposta contenha, primeiro, um motivo que seja mais ou menos defensável do ponto de vista lógico. Ou, segundo, uma razão ou forma de raciocínio que o proponente considerasse ou respeitasse quando lhe fosse apresentada em defesa de um ponto de vista diferente ou oposto ao seu próprio. Então, ele já mostrou uma justificativa suficiente para si mesmo. Com certeza, nesse último caso que eu falei, ele não precisa necessariamente aceitar as conclusões derivadas das primícias do outro, por ter razões tão boas ou melhores para ir numa direção completamente diferente. Mas pode pelo menos compreender e apreciar a outra posição. Ela tem algum sentido. Vamos lá. O cristianismo faz sentido? Pergunto para vocês. Até faz. Até faz. Primeiro começaram com muito terror, né? E era muito fácil antigamente, porque só os padres, os monges, os bispos e olha aí, os monarcas sabiam ler. Mas as escrituras, mesmo as Bíblias antigamente, cheio de erro de tradução, elas ainda eram limitadíssimas. E bibliotecas eram coisas raras. Então as pessoas tinham uma lógica. Tinha uma lógica que se você fizesse mal para uma pessoa, você iria para o inferno, não seria legal. Então, ok. Mas a coisa começou a tomar uma posição tão grande de obrigatoriedade, de crédulo, ou seja, tudo aquilo que é imposto já não é legal. Já não vai ser legal. E essa visão do inferno não é legal. De que se você não fizer isso, você vai para o inferno. Ou seja, poxa, então ou eu faço, então, sabe? Pelo medo, já é uma imposição. Né? Faz escondido. Faz escondido. Mas faz. Então não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque não está totalmente ligada com a verdade. Pode ter lapsos de coisas boas. Lapsos. Mas ela acaba afunilando e nunca chega na direção certa. Nunca. Se, no entanto, puder ser demonstrado que as primícias e conclusões são decididamente falsas ou nulas, se o raciocínio for incoerente,
é insustentável do ponto de vista lógico, se o proponente não aceita seu próprio tipo de raciocínio e prova, quando oferecido por outro para justificar uma proposta radicalmente diferente ou oposta, e proclamar teimosamente: simplesmente acredite, apenas acredite. Então fica provado que ele está agindo somente para si mesmo, sem sentido, motivado pela ignorância e ou puro emocionalismo. Aí entra o emocionalismo. Oh, acredita, acredita, porque senão tu vai para o inferno. Opa, então já mexeu com o emocional, já mexeu com o medo. Ele não está raciocinando, mas racionalizando. Não está em busca da verdade, mas da autojustificação. Ou seja, eu prefiro estar errado, mas eu quero que todos achem que eu estou certo, mesmo tendo a consciência de que estou errado, ou que as respostas não estão bem respondidas, ou não estão respondidas. Mas, pela fé, está mentalmente cego, irracional. Na realidade, é desonesto, Rabino. Olha só, o Rabino dando paulada aqui. O seu sistema não é melhor que o pior que condenaria nos outros. Ou seja, nada diferente do que o pior que existe aí. Nada. Este padrão de comparação deve ser aplicado à esfera de ação da religião, mais que a qualquer outra, porque a religião é, por definição, totalmente abrangente. Ao falar de Deus e da religião, estamos lidando com verdade máxima, a coisa mais importante da vida. Não estamos falando de valores transitórios, ou seja, de coisas que vão e vêm, de marolinha, sabe? Ah, um pouquinho de fé aqui hoje, amanhã não estou mais, hoje eu estou mais crente, amanhã eu estou... faz frio. Ganhos momentâneos, propostas do tipo pegue ou largue, não estamos envolvidos com jogadores arriscando oportunidades. Para o crente, a religião é tudo. Tem gente que trabalha, vai para casa, vai para a igreja. Volta para o trabalho, vai para casa, vai para a igreja. Volta para o trabalho e assim sucessivamente. Não tem mais nem o que fazer lá. Já falou mal de todas a crentalhada, sabe? Já, enfim, não tem mais o que fazer lá. Que a única coisa que não se faz lá é estudar. Não se faz. Mas é tudo. É a vida. Eu peco a semana inteira, domingo de manhã estou na missa. Faço um credo Deus Pai, rezo 5 Ave Maria e 3 Pai Nosso, estou absolvido. Peco tudo de novo. Vou lá, me penitencio de novo. Como carne pra caramba o ano inteiro, faço... Nossa, churrascada. Chega sexta-feira santa, come um peixinho, tá tudo certo. Nossa, gente. Gente, precisa ser muito inteligente para notar essa palhaçada, esse circo, esse culto. Não é só no cristianismo, não. Não é só no cristianismo, não. Onde já se viu o Islã pregar que o Islã é religião do amor e liberar casamento a partir com meninas a partir de 8 anos de idade. Que isso? Violar uma criança? Como pode o Islã ser uma religião do amor? Está escrito no Alcorão que quando o profeta Maomé se revelar, as pedras vão dizer aqui, ó, está aqui esse maldito judeu, vai lá e mate. Está no Alcorão isso. Eu sei, eu já li. Eu sei. Para as mulheres que não podem fazer nada. Não, mulher não pode fazer absolutamente nada. Nada. Deixa eu ver aqui. Refere-se à salvação em oposição ao conforto. Ou seja, sempre, né? Eu vou carregar minha cruz, porque eu vou ter vida eterna, vou me salvar, vou ser arrebatado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E decanto de la baixai. E aí é o seguinte, é só para dar uma quebrada mesmo.
Ou seja, eu vou lá na Igreja Universal, vem aqui, faça um Pix, vou passar a maquininha. Você tem duas geladeiras, dou uma para a igreja, irmão. Ou se não, ir no culto lá no morro. Vamos se entregar, vamos vender tudo, construir uma casinha no morro, porque voz só, ainda mete um voz, né? Eles vão na madrugada lá rezar no morro. É. Todo mundo vai rezar no Vós morro. sois arrebatados, achibatadas. Não, Deus não escuta. Ou seja, eu vou dar tudo que eu adquiro, que Deus me dá. Eu vou entregar para a idolatria. Porque eu prefiro uma hipotética salvação do que viver no conforto aqui. É lógico que não, né? Mas, enfim. Hoje em dia, pelo menos, eu acho que... Não, deixa eu falar. Eu ia comentar uma coisa, não cabe aqui. Refere-se à verdade absoluta em oposição ao pragmatismo ou à eficiência. Ou seja, para eles é verdade absoluta. Absoluta. Ao comprar um carro ou até mesmo um simples artigo comum, procuramos investigar e considerar cuidadosamente se o artigo vale o nosso dinheiro. Todos sabemos o valor relativo do dinheiro e que a perda de uma soma, por mais substancial que seja, não é uma tragédia insuperável. Contudo, fazemos o possível para proteger essa propriedade transitória. Quando se trata de obter conselho médico, mesmo de natureza não vital, esforçamo-nos para investigar e avaliar, considerar cuidadosamente se o médico é uma autoridade consciente e confiável. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos indo para uma cidade, vamos passear. Vamos todo mundo passear, vamos todo mundo para Israel. Compramos passagens e tal, achamos uma passagem 50% do preço da outra, das demais. Você olha lá, companhia aérea Tabajara Airlines. A Tabajara Airlines. Vamos botar aí PT Airlines, Lula Airlines. Você olha lá, a empresa tem 3 meses de funcionamento. Histórico dos pilotos. Aprendeu a pilotar no simulador de videogame. Quem é que vai subir nesse voo? Eu preciso, Hazer Shalom, não, eu preciso fazer uma cirurgia estética, porque vamos lá, eu tenho um adunco aqui, e esse adunco que eu tenho no nariz é de um desvio de septo e tem 30%, verdade, 30% a menos, eu consigo respirar 30% menos com a narina esquerda, verdade. E aí eu vou procurar um cirurgião, que é um cirurgião, ele é otorrino, mas ele também tem que ser um meio plástico, porque tem que cuidar disso. Especialidade em rinoplastia. Isso aí, a minha esposa está aí para me corrigir, isso aqui é bom. Fala, correto, animal. Puf. E aí, o que acontece? Aí o cara tá assim, pô, baratinha aquela, assim, os demais, 15 mil reais cada cirurgia, 15 mil, 14, 13.500 e tal. O cara cobrando 5 aqui, ainda parcela em 18 vezes. Você vai ver, acabou de sair da faculdade. Nem residência o caboclo fez, mas ele é otorrino agora. Gente, a gente avalia tudo. As pessoas aí fora avaliam tudo. Achei um carro espetacular no LX. Uau! Pô, 5 mil reais de diferença da tabela FIP. 5 mil ainda tu acha, mas uns 10 mil reais de diferença da tabela FIP. Vamos lá comprar. Você pega o carro e vai comprar direto ou você vai levar no seu mecânico lá, o cara que sempre cuidou do seu carro? Então, loja, olha só. E por que a fé? Por que tem que ser cega a religião? Por quê? Por que não ir a fundo? Por que não consultar? Enfim. Fazemos o impossível para obter uma segunda opinião, de preferência a opinião de um especialista no assunto. Aí é que está, né? Quando a gente tinha essas pessoas que ficam com dúvidas, elas vão perguntar para as pessoas que deixaram elas com dúvidas. Então, esquece, gente.
Se vocês, depois de uma palestra, de uma pessoa que está propondo a ensinar, você ficar com dúvida, ou você não prestou atenção, ou não é verdade aquilo que a pessoa te passou. Ou ela não sabe. Não tem como. Você não se forma em curso nenhum se for assim. Você não vai fazer você vai fazer uma prova, você vai reprovar, porque você não tem certeza da resposta. E aí você vai consultar esses cultistas. Eu mato todos os cultistas no Assassin's Creed. Videogame. Enfim. Mostrem para os filhos de vocês capazes de saberem o que é. E aí, você vai perguntar para os caras que não sabem também. Que a maioria das respostas eram, olha, tem coisas que não é para a gente saber. Tem coisas que são, sabe, ocultas. Lógico. Ocultas do culto. Vai responder uma questão na faculdade e falar assim, olha, essa questão aqui é melhor eu não saber. É oculto. Esse conhecimento, para mim, tem que estar oculto. Ó, a Nana. Zero. Maravilhoso isso. Qualquer pessoa sensata faz o possível e o impossível para proteger seu bem-estar e seu conforto físico e para assegurar suas propriedades e posses terrenas. Apesar do fato de elas serem passageiras pertencentes ou aqui e agora, e que só podem ser protegidas até certo ponto. Deixa eu pegar uma parte aqui. Quando você faz um tipo de confronto em relação, ou a pessoa vem te perguntar, não recomendo ninguém a confrontar a fé de ninguém, não é para isso que estamos aqui, não façam isso. Bom, vocês fazem o que vocês quiserem, mas o amigo de vocês, o Gabriel, está falando, não confrontem. O Rebbe fala o seguinte, ao invés de levar discórdia, escuridão, leva a luz, leva a bondade. Pronto. Mas, como falam os gaúchos, mas, se você for confrontado, aí você tem que reagir. E podem ter certeza, a primeira porrada vai ser a seguinte, a pessoa vai ver que está confusa, vai ver que não tem razão e vai falar assim, mas para mim serve. Para mim é o suficiente. Então tá bom. Então tá bom. Muito mais cuidado, então, devemos ter, e quanto mais critérios mais críticos, vou repetir, muito mais cuidado, então, devemos ter, e quanto mais críticos e inquisitivos devemos ser em ser tratados das questões da religião, assuntos de bem-estar espiritual, da salvação, da eternidade. Não há absurdo maior do que ser mais cuidadoso com o mundano, com assuntos relativos ao nosso corpo e ao nosso dinheiro, do que com assuntos relativos à nossa alma. Nossa alma. A nossa salvação. Por que eu falo que é nossa salvação? Porque as pessoas estão perdidas aí fora. Nós estamos a salvo dessa montoura de ladainha agora, que esse pessoal está contaminado. Graças a Deus, Baruch Hashem. Que coisa maravilhosa poder ter um estudo assim e começar a enxergar tudo tão nitidamente e claramente. Capítulo bom, né? É que tu tá fluindo hoje. Este é o tema muito bom. Este é o absurdo. De fato, a insanidade e a completa incoerência dos compromissos cegos, pulos cegos da fé. Isto não é fé, mas credulidade. Não é conversão, mas sedução. Não é? A pessoa está mal lá, perdeu dinheiro, está no alcoolismo, Deus nos livre. No alcoolismo, filho viciado,
Vem, vem, pega a tua cruz e vem. Trouxa. Não é renascimento, mas suicídio. Gente, não são palavras minhas, são palavras do Rabino e são palavras fortes. Reduz a religião a um nível muito inferior ao de tudo que é mundano. Uma pessoa racional não compraria alguma coisa somente em função do seu atrativo externo, ou por causa do charme ou das promessas orais do vendedor. Muito menos podemos ou devemos aceitar premissas filosóficas ou teológicas apenas devido ao magnetismo emocional ou de um atrativo externo e aos sonhos prometidos aos interessados. Gente, a Igreja Católica, o cristianismo, e só existia a Igreja Católica nessa época, vendia terrenos no céu, as indulgências. Ou seja, a pessoa tinha que comprar o seu lugar no céu com a sua riqueza. Riqueza. Pessoa pobre, lascada, ferrada. Deixa eu pegar uma parte aqui, talvez vocês não saibam, mas como eu estudei essa parte muito, eu vou dividir uma coisa com vocês. Vocês sabem por que a Igreja Católica oferece a missa de sétimo dia? Sétimo, acho que sétimo e 30 dias, né? Acho que é. É. Eu era uma católica muito assídua. Vocês sabem por quê? A Dag era católica. Mas provavelmente não sabem, né? Ó, tá vendo? Só de sétimo dia, que era mais comum, né? Mas faz missa de 30 dias também. De um mês. Vocês sabem por quê que a... Olha que coisa, que incoerência hoje. Ainda se faz, mas não é revelado. Por quê? Porque a alma está num processo de transição, ela está no purgatório. Ah, peraí. Não acredita em reencarnação? O cristianismo não acredita em reencarnação? Como é que a alma está no purgatório? Então, esses 7 dias, vai lá e reza. Olha só, era uma nota a missa de sétimo dia na época. Eram pagas. Pagas, eu não sei como é que é hoje. Mas eram pagas as missas de sétimo dia. Ou seja, quem não tinha dinheiro estava lascado e ia para o inferno. Fala, Dag, abriu o microfone. Até hoje eu acredito que é assim ainda, que quem não paga o dízimo não passa na igreja, né? Ou só passa na igreja e o padre não reza a missa? Pelo menos era assim? Não sei. Tem que Nunca pagar. fui católico. Não pode fazer a crisma, comunhão, essas coisas, você não paga o dízimo. Isso, essas coisas tem que pagar o dízimo. Exatamente. Até para enterrar lá no cemitério tem que estar com o dízimo em dia. Então é o pedágio, né? Como é que é? Jesus é a salvação e a igreja é o pedágio. Então, assim, incrível. Você tirar... As pessoas veem, poxa, aquela pessoa pobrezinha, lascada, serva do senhor feudal da época, ou o trabalhador lá que só tinha o terreno, criava suas cabrinhas, suas galinhas, amava aquele ente querido que morreu, então tinha que enterrar, tinha que ter tudo isso, e não tinha dinheiro, vendia tudo que tinha, porque jamais aceitava. Como é que ia aceitar que não rezasse a missa? Aquela pessoa que amava tanto, ia deixar ir para o inferno? Olha, gente, olha só que coisa louca. Todos nós lembramos, e aqui ele fala provavelmente mais para os... eu não lembro, não lembro de ter estudado isso aqui, mas vou trazer para vocês. Ele fala aqui de Jim Jones e da sua John Stone. Todos conhecemos histórias com E, de terror sobre jovens e velhos envolvidos com inúmeros cultos de gurus e evangelistas. O problema, no entanto, é que a maioria das pessoas reconhece o dano e o absurdo desses cultos porque eles são tão diferentes da nossa
das nossas normas convencionais. Nossas. E ainda assim, deixam de se perguntar se são realmente diferentes em princípio, se sua própria maneira de encarar as questões derradeiras é frente em essência, se eles próprios também não foram seduzidos e submetidos a uma lavagem cerebral por imãs emocionais, pelas promessas do mundo ou da sociedade que rodeia, ou valores e práticas cujas falta de sentido e de benefício só se referem a este tempo e este lugar. Isso se aplica à nossa maneira de encarar a Deus e a religião em geral, e as nossas práticas pessoais em particular. Aplica-se a maneira pelo qual muitos de nós procuramos moldar e formar os nossos princípios religiosos e éticos conforme os nossos gostos e caprichos, em vez de moldar e de formar os nossos gostos e caprichos de acordo com os ditames e as práticas finais da nossa religião. Para encerrar, um excelente exemplo desta definição e desta descrição de culto pode ser encontrado numa fonte muito estranha, no julgamento do crime da famosa família Manson, na Califórnia. Um dos acusados dirigiu-se ao júri antes da sentença. O que fiz nasceu do meu coração, do amor. Tudo que provém do coração e flui por amor não pode ser ruim. Os senhores não podem julgar-me. Olha só. Este emocionalismo está centralizado do coração. Esta obsessão como o eu, entre aspas, isto é, o sinal derradeiro de um culto. A marca distintiva da mais grosseira de todas as idolatrias. A autoveneração. A verdadeira religião trata da pergunta: o que é Deus? Perdão, o que é que Deus exige do homem? A falsa religião, o culto, lida com a questão: o que é que o homem espera de Deus? Olha a diferença entre as duas perguntas. Foi para conta. Foi para conta. Vocês querem fazer uma pergunta, alguma colocação na aula? Ou vocês querem que eu encerre e a gente vai para as perguntas no privado? Eu tô louco para subir esse vídeo, tá? Tô louco para subir esse vídeo no YouTube, só para dar um gostinho pro pessoal aí e fazer vocês compartilhar com a crentalhada toda. Enfim, deixa eu encerrar aqui.